Criar um filho disciplinado e respeitoso não tem nada a ver com gritar, castigar ou repetir as mesmas broncas de sempre. Tem a ver com algo muito mais poderoso, algo que os grandes filósofos já sabiam há séculos. Se você quer mudar a forma como seu filho enxerga o mundo, fica comigo até o final. Agora, vamos direto ao ponto. Como o estoicismo pode ajudar na criação dos filhos? Primeiro, vamos entender que essa filosofia ensina que o ser humano deve focar naquilo que está sob seu controle e aceitar aquilo que não está. Simples, né? Mas olha só como isso pode ser poderoso quando aplicado à educação. Muitas vezes, como pais, a gente se desespera tentando controlar tudo. O comportamento da criança, as escolhas que ela faz, até os pensamentos dela. Mas isso é impossível. Em vez disso, o estoicismo nos ensina a focar naquilo que realmente podemos influenciar. O nosso próprio exemplo, a forma como reagimos às situações e os valores que transmitimos. Pensa comigo, de que adianta exigir que uma criança tenha disciplina se os próprios pais não conseguem manter uma rotina organizada? Como ensinar respeito se dentro de casa os adultos vivem brigando e se desrespeitando? É aqui que entra a grande sacada. Os filhos aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que escutam. Se queremos crianças disciplinadas e respeitosas, precisamos primeiro olhar para o nosso próprio comportamento. E olha que interessante. Os filósofos estoicos acreditavam que a verdadeira força vem de dentro. Ou seja, não adianta tentar forçar um comportamento nos filhos por meio de regras rígidas ou punições severas. O segredo está em ensiná-los a compreender as consequências naturais de seus atos, em vez de simplesmente impor uma série de pode e não pode sem explicação. Mas e aí? Como colocar isso em prática? Como usar esses princípios no dia a dia sem tornar a vida dos nossos filhos uma série de comandos e ordens? Bom, segura essa pergunta porque eu vou te responder nos próximos minutos. Agora me diz uma coisa. Você já reparou como as crianças imitam tudo o que a gente faz? Desde a forma como falamos até pequenos hábitos do dia a dia. Se você duvida, experimenta soltar uma expressão que você usa com frequência perto de uma criança. Em pouco tempo, ela vai repetir. E isso acontece porque os filhos não aprendem apenas com aquilo que a gente fala, mas principalmente com o que a gente faz. O estoicismo bate muito nessa tecla. Antes de querer moldar o outro, a gente precisa se transformar primeiro. Ou seja, se você quer que seu filho seja paciente, disciplinado e respeitoso, não adianta só dizer isso para ele. Você precisa ser tudo isso primeiro. Pensa comigo. De que adianta dizer para a criança ter autocontrole se no trânsito você xinga todo mundo? Como ensinar honestidade se na frente dela você mente para o chefe dizendo que está doente só para folgar no trabalho? Pequenas atitudes dizem muito mais do que 1000 palavras. E não estou falando que você precisa ser perfeito o tempo todo, até porque isso é impossível. O que realmente importa é mostrar coerência entre o que você diz e o que você faz. Os estoicos acreditavam que a melhor forma de ensinar virtudes era vivendo de acordo com elas. Então, quer ensinar respeito? Mostre respeito, inclusive quando estiver corrigindo seu filho. Quer ensinar disciplina? Tenha uma rotina organizada e cumpra com seus compromissos. E uma coisa que muitos pais esquecem: admitir os próprios erros também é um exemplo poderoso. Quando você erra e tem humildade para reconhecer, seu filho aprende que errar faz parte da vida e que o importante é assumir, corrigir e seguir em frente.
Agora me conta, você já parou para pensar em quais comportamentos seus filhos podem estar aprendendo só observando você? Agora vamos falar sobre algo que muita gente confunde. Autodisciplina não tem nada a ver com punição. Quando a gente pensa em disciplina, logo vem aquela ideia de regras rígidas, broncas e castigos, né? Mas a verdade é que disciplina de verdade não precisa ser imposta, ela precisa ser ensinada. E como fazer isso? Simples, mostrando na prática que esforço e responsabilidade trazem benefícios. A criança precisa entender desde cedo que tudo tem consequência, tanto as boas quanto as ruins. Se ela cuidar do que é dela, vai durar mais. Se estudar, vai aprender. Se ajudar em casa, vai perceber que faz parte de algo maior. Agora, perceba a diferença. Uma coisa é obrigar seu filho a fazer algo só porque você mandou. Outra, completamente diferente, é ensinar que cada escolha tem um impacto. Se ele entender isso, a disciplina deixa de ser uma regra chata e passa a ser uma ferramenta para alcançar o que ele quer. O estoicismo ensina que a gente deve focar no que pode controlar e aceitar o que não pode. Então, em vez de simplesmente dar ordens, que tal mostrar para a criança que ela tem controle sobre suas próprias atitudes? Por exemplo, se ela não guardar os brinquedos, talvez perca algum e tenha que lidar com isso. Se não fizer a tarefa da escola, vai ter dificuldades depois. E o melhor jeito de ensinar isso é deixando que a criança experimente as consequências naturais das próprias ações. Claro, dentro de um limite seguro. O objetivo não é deixar ela se frustrar o tempo todo, mas sim ajudá-la a entender que o esforço vale a pena. Agora me diz, você já tentou ensinar disciplina dessa forma? O que funcionou melhor aí na sua casa? Agora me diz uma coisa, você acha que respeito se impõe ou se conquista? Muita gente acredita que para ser respeitado precisa ser firme, impor regras e deixar claro quem manda. Mas será que isso realmente funciona a longo prazo? O estoicismo nos ensina que respeito não vem do medo, e sim do exemplo. Se queremos que nossos filhos respeitem os outros, precisamos mostrar na prática como isso funciona. Como? A maneira como falamos com eles, como tratamos as pessoas ao nosso redor e até como lidamos com momentos de frustração, ensina muito mais do que qualquer discurso. Pensa só, se você grita com seu filho toda vez que ele erra, o que ele aprende? Que o mais forte sempre vence no grito. Se você mente para ele para evitar uma conversa difícil, o que ele entende? Que a verdade pode ser opcional. Agora, se você escuta seu filho com paciência, mesmo quando ele está irritado, ele aprende que respeito é sobre diálogo. Se você pede desculpas quando erra, ele percebe que assumir erros faz parte da vida. Pequenos gestos assim constroem a base do respeito verdadeiro. Isso não significa que não existam limites, claro. Crianças precisam de direcionamento, mas existe uma grande diferença entre impor respeito pelo medo e conquistar respeito pela admiração. E aqui vai uma pergunta. Quando você era criança, você respeitava mais quem te ouvia e explicava as coisas ou quem simplesmente mandava sem dar espaço para conversa? Me conta nos comentários, porque esse ponto gera muita discussão. Agora, vamos falar de um desafio que todo pai e mãe enfrentam. Ensinar os filhos a lidarem com as emoções. Porque, convenhamos, a vida não vem com um manual de instruções, né? E se a gente mesmo, adulto, já tem dificuldade de controlar as emoções, como esperar que uma criança faça isso sozinha? O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos. E essa é uma das lições mais valiosas
que podemos passar para os nossos filhos. Pensa comigo. Quantas vezes você já viu uma criança se jogar no chão de raiva porque não conseguiu o que queria? Ou um adolescente tomar uma decisão impulsiva e se arrepender depois? Isso acontece porque ninguém nasce sabendo lidar com emoções, e o nosso papel como pais é guiar esse aprendizado. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, dando nome aos sentimentos. Quando seu filho estiver com raiva, triste ou frustrado, ajude-o a reconhecer isso. Eu sei que você está bravo porque queria mais tempo no videogame. Parece simples, mas só de reconhecer o que ele sente já ajuda a criar consciência emocional. Depois vem o segundo passo: ensinar que toda emoção precisa de um tempo antes de virar ação. Quer ver um exemplo? Quando algo te irrita, você responde na hora ou respira fundo e pensa antes de falar. Se você perde o controle e reage no impulso, seu filho vai aprender a fazer o mesmo. Mas se ele vê você respirando fundo e se acalmando antes de agir, ele vai entender que isso é possível. E aqui entra um detalhe interessante. O cérebro das crianças ainda está em desenvolvimento, ou seja, elas não têm o mesmo controle emocional que um adulto. Esperar que uma criança haja com racionalidade o tempo todo é o mesmo que pedir para um bebê correr antes de aprender a engatinhar. Por isso, paciência é fundamental. Aliás, você já teve que lidar com uma birra difícil ou com um filho que não conseguia controlar a frustração? Como você reagiu? Me conta nos comentários, porque esse é um dos maiores desafios da educação. Agora, me responde uma coisa. Você já reparou como muitas crianças hoje desistem fácil das coisas? Se algo é difícil, elas largam. Se exige esforço, perdem o interesse. Parece que a paciência e a persistência estão cada vez mais raras, né? Mas isso não é culpa delas. Na verdade, é um reflexo da forma como ensinamos, ou melhor, como deixamos de ensinar, o valor do esforço e do trabalho em equipe. No estoicismo, o esforço não é visto como um castigo, mas como um caminho para o crescimento. E quando a gente aprende a valorizar o processo, ao invés de buscar apenas o resultado imediato, tudo muda. Mas como ensinar isso para uma criança que vive em um mundo onde tudo é rápido e imediato? Simples, colocando-a em situações onde ela perceba na prática que o esforço traz recompensas. Quer um exemplo? Em vez de simplesmente dizer que trabalhar em equipe é importante, que tal envolver seu filho em uma atividade em família, como cuidar de um jardim? Pensa comigo. No começo, plantar as sementes parece uma tarefa sem graça, mas com o tempo, regando, cuidando, tendo paciência, as plantas começam a crescer. E quando ele vê o resultado, entende na prática que o esforço valeu a pena. O mesmo vale para esportes, projetos em casa ou até tarefas simples do dia a dia. E olha só, quando a criança participa dessas experiências desde cedo, ela cresce sabendo que tudo o que vale a pena exige dedicação. E isso não se aplica só ao jardim, ao esporte ou às notas da escola. Se aplica à vida toda. Agora, deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que você ensinou seu filho a persistir em algo, mesmo quando parecia difícil? Me conta nos comentários, porque essa é uma das lições mais importantes que podemos passar. Sabe aquela frase? As crianças não fazem o que a gente manda, elas fazem o que a gente faz? Pois é, isso é real. O caráter de uma criança não se forma em um momento específico, numa conversa séria ou numa bronca. Ele é moldado todos os dias, nas pequenas atitudes que elas observam e repetem. Agora pensa comigo. Quantas vezes no dia você ensina, sem perceber? Quando você pede desculpas por um erro,
Seu filho aprende sobre humildade. Quando você agradece um garçom ou um atendente, ele entende o valor da gratidão. Quando você cumpre uma promessa, ele vê a importância da palavra dada. A construção do caráter não acontece em discursos longos e cansativos, mas nos exemplos diários, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E aqui entra um ponto essencial do estoicismo: a constância. Não adianta ser educado um dia e impaciente no outro. Não adianta ensinar sobre respeito e, na primeira dificuldade, gritar ou desrespeitar alguém. Seu filho está observando tudo e pode ter certeza, ele vai copiar. Então, que tal começar agora? Que pequena ação você pode mudar hoje para ser um exemplo melhor? Comenta aqui embaixo, porque cada detalhe importa. E no fim das contas, é assim que criamos filhos mais equilibrados, preparados para a vida e, acima de tudo, bons seres humanos.